Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, eu quero hoje vos falar mais um pouquinho acerca dos falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas, do Sermão do Monte que o Senhor Jesus traz-nos no capítulo 7, versículo de número 15 em diante, onde ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros, ou figo dos abrolheiros? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. No capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim: ou dizeis que a árvore é boa, e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má, e seu fruto mau. Porque pelo fruto os conhecereis. Eterno e soberano Deus, Deus de benignidade, Deus de amor, de justiça, eis-me aqui, Pai. Estou entrando na Tua presença para ministrar a Tua palavra, para trazer, Senhor, esta mensagem oriunda do Teu ser, do Teu poder, da Tua misericórdia. Ó Deus Supremo, te peço, Pai, usa minha fé, que eu possa transmitir a Tua palavra da maneira como ela é. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, tenho tentado trazer as mensagens do Senhor Jesus da maneira como ela é. E quero vos dizer hoje acerca daquilo que o Senhor Jesus tem trazido para nós, acerca das pessoas. O Senhor Jesus fala sobre as pessoas que Ele está descrevendo aqui, estão geralmente confiando, estão caminhando para a sua salvação, em uma afirmação de credo ou no que eles dizem a Cristo ou a respeito do próprio Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus traz-nos uma mensagem aqui no versículo que vem a seguir no capítulo 7, versículo 21, onde diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o Senhor Jesus fazendo referência aos falsos ensinadores, aos falsos mestres. Ele diz que nem todo o que diz, muito naqueles dias, hão de dizer: eu fiz tal coisa, proclamei, expulsei demônio, profetizei. Mas ele dirá abertamente: eu nunca vos conheci. Mas o nosso destino, amado, o nosso destino final será estabelecido. Jesus insiste, não pelo que lhe dizemos hoje, nem pelo que lhe diremos no último dia, mas por aquilo que nós fizemos durante toda a nossa peregrinação nesta vida, por tudo aquilo que temos feito nos últimos dias da nossa vida, mas por fazermos e o que dizemos, por estar a nossa profissão verbal acompanhado de obediência moral.
É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Portanto, não é a confissão de fé ou a verbalização ortodoxa que garante a ninguém o direito de entrar nos céus, de estar perante Deus. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Agora ele traz algo dizendo: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Para entrar nos céus, nós não precisamos simplesmente estar dizendo: ah, Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu adorador. Não, nós temos que fazer a sua vontade. Nós temos que fazer a vontade do Pai. E se nós fizermos a vontade, o próprio Senhor Jesus diz: aquele que me ama, ele guarda o meu mandamento. Também não são as expressões carismáticas e nem são algo sobrenaturais que muitas vezes você tem feito, que atestam realmente que você é um servo de Deus. Os versículos de uma passagem que Jesus traz aqui para nós, dizendo: muitos me dirão naqueles dias, né? Com Deus precisamos estar ligados através de Cristo. A atividade dos falsos profetas é mostrado como natureza de uma pessoa carismática. Eles profetizam, expulsam demônios e realizam muitos milagres em o nome do Senhor. Veja bem, eles estão usando o nome do Senhor. E por ele usar o nome do Senhor, muitas vezes o milagre ocorre porque o nome do Senhor, ele tem poder. O nome do Senhor Jesus tem poder. E por eles estar usando este nome, eles expulsam o demônio, eles realizam milagre. Eles inclusive falam em línguas. Entretanto, o Senhor declarou taxativamente: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fizeram milagre, profetizaram, expulsaram o demônio, mas não abandonaram a prática da iniquidade. Trilharam o caminho largo, o caminho espaçoso. Parecia um verdadeiro servo de Deus, mas era lobo transvestido de ovelha. Parecia servo de Deus, mas era lobos ferazes, devoradores de alma. Diante de toda a confusão que há no meio evangélico, pela penetração de toda sorte de enganadores, resta aqui uma pergunta, amados: será que Jesus não foi suficientemente claro quando tentou nos dar as pistas de quem são os enganadores? Ou será que nós é que não estamos estudando a palavra de Deus? Será que nós é que não estamos lendo a Bíblia com atenção? O apóstolo Paulo nos convoca a sermos criteriosos. Observai, diz ele, o que está evidente. 2 Coríntios 10, verso 7. E mais além ele disse: irmão, não sejais menino no juízo, na malícia, sim, sede criança, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, disse ele. 1 Coríntios 14, verso 20. Ora, amado, a fé como um comportamento coerente com o discurso cristão é a integração entre
entre aqueles que usam muitas vezes a palavra de Deus. Nesse rumo há um texto que fala de fé no nível da consequência entre o que se sabe ser a verdade e a vida que leva à própria verdade. Isto é a correção do próprio erro que a própria palavra de Deus diz. A Bíblia diz: não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a lei da semeadura. Precisamos compreender isso, amados. Precisamos tomar posse. Precisamos tomar posse da bênção, da graça que o Senhor Jesus tem dado para cada um de nós. Então, a obediência à vontade de Deus é a prova da verdadeira fé cristã. Tal prova não consiste em palavra. Tal prova não necessita você afirmar que você tem fé. Não é dizer Senhor, Senhor, e não obedecer à sua ordem. O Senhor, Ele só compreende, Ele só conhece a verdadeira palavra de fé quando é praticada esta fé. Jesus questionou os seus ouvintes dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Lucas 6, verso 46. Então, amado, o Senhor falar para Jesus: ó Senhor Jesus, eu sou teu servo, mas não praticar a sua palavra, então não adianta. Você não é servo genuíno. Você está enganando a você mesmo. Como é fácil aprender um vocabulário religioso, memorizar versículo bíblico, e até inclusive pronunciar cântico, e apesar disso, muitas vezes não obedecer à vontade de Deus. Nem a palavra, nem a atividade religiosa substitui a obediência a Deus. A pregação, a expulsão de demônios e a operação de milagres pode ter a inspiração divina, mas não garante que aquela pessoa seja realmente uma pessoa salva, nem que seja um autêntico cristão. É muito importante recordar que nos últimos dias, Satanás usará prodígios da mentira para enganar as pessoas. Isso está registrado no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 até o versículo 12, onde o apóstolo Paulo traz-nos um esclarecimento dizendo que o espírito da apostasia irá se manifestar, irá se revelar o homem do pecado, o filho da perdição, e se levantará contra todos aqueles que adoram a Deus, contra todos os tipos de adoradores. Inclusive ele poderá fazer até fogo cair dos céus para enganar os escolhidos. Há falsos profetas junto à porta, junto ao caminho que conduz para a entrada espaçosa, chamando as pessoas para entrar para este caminho espaçoso. Existem falsos profetas também na beira da estrada, no caminho da vida, tentando seduzir os viajantes que estão trilhando o caminho da vida, para levar aqueles que estão indo para os céus, para levar eles para o caminho errado e introduzir para o inferno. Existem falsos profetas dentro dos grandes templos, inclusive dentro dos pequenos templos. Existem falsos profetas seduzindo as pessoas, levando as pessoas aos erros, a cometerem erro, e muitas vezes levando no final desse caminho à destruição. O teste final não é o que pensamos
de nós mesmos ou o que outros pensam de nós, mas sim o que Deus dirá a nosso respeito. O que acredita em falsa doutrina ou segue um falso profeta nunca experimentará mudanças de vida. Infelizmente, alguns só percebem isso quando é tarde demais. Infelizmente, muitos estão sendo seduzidos por esses falsos mestres e só descobrirá isso tarde demais. Jesus confia que seus discípulos saibam, em tais momentos, discernir claramente a realidade da aparência entre si, entre os cristãos aparentes ou entre os cristãos genuínos. Isso o livrará da observação curiosa de outros, mas também exige a veracidade, a coragem para aceitar a decisão de Deus. Por isso, amado, precisamos orar a Deus, pedir que o Senhor nos dê o espírito de discernimento, os dons de discernir. Existem muitas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, usadas pela antiga serpente, pelo Beelzebul, pelo espírito de adivinhação. Então nós precisamos ter o Espírito Santo atuando dentro de nós, para podermos discernir a verdade, para que isso venha nos livrar da curiosidade que muitas vezes faz com que nós venhamos cair na tentação. A cada momento pode acontecer que as pessoas sejam orientadas ao erro. Muitas vezes até nós mesmos, que muitas vezes conhecemos e estudamos a palavra de Deus, podemos até ser seduzido por um espírito que muitas vezes aparenta ser o Espírito Santo. Muitas pessoas não compreendem isso, que há uma necessidade de que sejamos muitas vezes revestidos pela glória de Deus. Se estivermos usando máscara, que sejamos desmascarados como tais pessoas. Isto é um apelo aos discípulos para a comunhão mais firme com o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo quer que os seus discípulos sejam verdadeiramente discipulados e sejam fiéis. O Senhor Jesus traz-nos uma palavra ilustrativa, falando sobre a árvore má. A árvore má será cortada e lançada no fogo. O maior esplendor de nada lhe valerá. Você brilhar aqui na terra como sendo grande, que nada vai te adiantar. Que nada vai lhe adiantar. Porque a árvore má, ela será cortada, ela será arrancada. A árvore má será destruída, será lançada no fogo. Amados, precisamos compreender isso. Existe, portanto, pessoas que estão levando as pessoas para ser enganado, e essas pessoas irão cair, se perderão, irão se perder a falsos mestres, destruindo as pessoas a errar o caminho da fé. Existe falso mestre induzindo as pessoas a errar o alvo, e quem erra o alvo vai cair em destruição da sua alma. Então precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos nos alimentar da graça divina de Deus. Este, amado, pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje, que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Que o Senhor Jesus entre dentro do seu lar, entre dentro da sua casa, entra dentro da sua vida. Que o Senhor Jesus te dê graça e paz. Amém, amados? Fique na paz do Senhor Jesus.